Está todo mundo ouvindo? Boa tarde, gente. Tem muita gente daqui da Setur, muita gente de fora. Para quem não me conhece, eu sou o Último Augusto, sou daqui técnico da Setur, sou turismólogo. E hoje aqui a gente está fazendo uma live bem interessante, uma apresentação interessante. A gente chamou a Mariane para fazer essa apresentação, para contribuir com a gente, junto com a experiência que ela tem, com a empresa que ela comanda. A Mariane, para quem não conhece, é da empresa chamada Vivejar. Ela tem uma pegada bem diferente dos roteiros tradicionais que nós estamos acostumados, que é um roteiro de experiência. Ela é uma operadora de roteiro de experiência, onde ela atua diretamente nas comunidades, não é isso, Mariane? Isso mesmo. E, inclusive, ela atua em comunidades daqui do Pará, né? Depois ela vai falar um pouquinho. Então, eu acho que a gente vai começar já falando, a temática nossa é o empreendedor do turismo e a gestão pública no desenvolvimento do turismo de forma sustentável, né, que é um tema que está sendo bastante debatido pelo mundo, né, e eu acho que é uma tendência que tem se tornado bastante uma realidade, né, de vários empreendedores sociais, né, adotando essa política de responsabilidade, de sustentabilidade, né, para com o meio ambiente. E, assim, para começar, é interessante explicar aqui que a sustentabilidade, né, o turismo sustentável, ele tem uma abordagem mais ampla que ultrapassa o meio ambiente, que a Mariane depois vai explicar, né? Ele abrange o social, o econômico, né, o cultural. Então, Mariane, fique à vontade para você se apresentar e Muito começar. obrigada. Obrigada, Augusto. Bom, queria começar agradecendo a Setur do Pará, né, pelo convite. Eu sou uma apaixonada pelo Pará, é um dos estados onde a gente tem, né, onde a gente opera hoje com alguns dos nossos principais roteiros, então estou muito feliz em poder contribuir, em trazer, enfim, um pouco do que a gente vem fazendo, né, coletivamente aí nas várias organizações onde eu estou atuando, e acho que esse tema é super importante. Então, parabenizo a Setur, né, aí em nome do Augusto, do André. Estive aí em outubro do ano passado na fita, né? Estávamos programados para estar aí de novo com vocês, mas, enfim, essa pandemia está adiando nossos planos, mas com certeza ano que vem estaremos juntos. Então, bom, para começar, vou me apresentar rapidamente. Já vi algumas carinhas conhecidas aqui, mas para quem não me conhece, então eu sou a Mariane Costa, sou turismóloga de formação, sou mineira de origem, sou lá de Sete Lagoas. Aí, tá vendo? Os mineiros estão por todos os lados. E morei a vida toda em Belo Horizonte, onde eu fiz turismo na UFMG, foi a primeira turma de turismo. E de lá para cá, enfim, já é uma trajetória aí de alguns anos atuando. Comecei trabalhando num grande programa nacional do Ministério do Turismo, que foi o programa Aventura Segura, né, executado pela ABETA, a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. E foi assim que eu comecei a minha trajetória aí pelo país. Esse programa ele foi implementado em 16 destinos, né, de norte a sul do Brasil. E depois dessa experiência, coordenando toda a parte de comunicação e articulação desse programa, eu segui com a minha consultoria, que era Raízes de Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, é uma empresa que continua existindo até hoje, fazendo projetos aí Brasil afora, principalmente projetos de empoderamento feminino e empoderamento econômico com mulheres, tanto através do turismo, mas também através da produção associada, né, ao artesanato. E através desses projetos, que também executamos aí em vários destinos turísticos ou não do Brasil, é que nasceu um projeto de turismo de base comunitária, lá no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, que foi o primeiro roteiro, a partir de uma experiência a gente criou um negócio paralelo, que era Raízes Artesanato, e o nosso objetivo era poder dar oportunidade para que as pessoas acessassem o artesanato tão lindo e tão rico do Vale do Jequitinhonha. Não sei quem já teve essa oportunidade e de conhecer. E a gente percebeu que, na verdade,
valia muito mais a experiência de trazer as pessoas para conhecerem, né, toda a história e vivenciar realmente a experiência que a gente tinha do que efetivamente trazer o artesanato para comercialização. Então, foi aí que nasceu o nosso primeiro roteiro de turismo de base comunitária em 2012, né, com as ceramistas do Vale de Jequitinhonha. E aí, a partir dessa experiência e muitos testes, né, a gente operava ele mais ou menos de 2 a 3 vezes no ano, a gente foi vendo realmente que isso era uma demanda, que existia uma oportunidade de mercado, existia uma demanda por parte das pessoas de realmente ter experiências mais genuínas no turismo. E aí, no final de 2015, eu, então, me desliguei da Raízes para criar a Vivejar. Então, a Vivejar é uma operadora brasileira que trabalha com roteiros principalmente protagonizados por comunidades tradicionais, mas não só, né? A gente também expandiu um pouco esse conceito, trabalhando com roteiros de turismo responsável. Então, hoje a gente também tem parceiros, né, que comungam e têm os mesmos valores que nós acreditamos. Então, a Vivejar já nasceu como um negócio social. Para quem nunca ouviu essa palavra, esse nome, esse conceito, né? Um negócio social nada mais é do que um negócio privado que tem não só como objetivo o lucro, mas também gerar um impacto positivo na sociedade. E ele tem isso através da sua missão, né? Da sua missão autodeclarada, enfim. Eu que rodo bastante por esse Brasil, vejo que muitos dos negócios turísticos são negócios sociais. Muitas vezes o empreendedor, ele que não sabe, mas, né, principalmente negócios liderados por mulheres, porque a gente sabe que as mulheres são muito coletivas, estão sempre pensando ali no benefício, né, de como realmente envolver o seu entorno. Então, muitas vezes a gente é um negócio social e não sabe. Né? Esse termo é um termo novo, né, que vem vindo aí junto também com o termo negócio de impacto. Então, podem ter certeza que mesmo que vocês ainda não tenham se autodeclarado negócios sociais, possivelmente vocês tenham ou convivam com vários. Então, a Vivejar nasceu com essa proposta. Logo, a gente já nasceu como uma empresa B, que é também uma certificação recente para negócios de impacto. É uma certificação que nasceu nos Estados Unidos, mas hoje está no mundo inteiro. E aqui no Brasil já somos mais de 170 empresas. E é uma certificação também que vem para, digamos, para também atestar esse nosso compromisso de gerar esse impacto positivo. Não só ambiental, como na sustentabilidade, né, é mais comum e fica mais claro na cabeça das pessoas, mas o impacto econômico e social também. E essa certificação é uma certificação que nos permite mensurar isso. Então, eu já vou deixando aqui algumas referências para vocês, para depois vocês procurarem, para quem quiser saber mais, mas eu também vou ficar à disposição, né? Mas é legal saber que isso existe, né? E que também está no turismo. Então, só para vocês terem uma ideia, a Natura, né, assim, grande empresa de cosméticos, que inclusive, né, tem uma base aí em Belém, incrível, em Benevides, e que trabalha com várias das comunidades que também estão envolvidas com o turismo, a Natura foi a primeira empresa B de capital aberto, né, a se certificar no mundo. E levou e projetou o Brasil nesse ecossistema de negócios de impacto. E aí a gente, na Vivejar, que a gente não é bobo nem nada, já vem tentando também trazer isso para usar isso como uma forma de promoção, né? Infelizmente, eu acho que hoje, né, e aí com essa pandemia, a gente está muito conhecido por notícias muito ruins, mas, né, eu acho que isso vai passar, como a gente estava falando agora, e a gente tem que jogar luz nas coisas boas e positivas do Brasil, que a gente tem coisa demais bacana acontecendo, né? Aí no Pará, principalmente, com as comunidades, enfim, esse protagonismo. Então, é isso. A Vivejar, então, já nasceu como uma empresa B. Esse ano a gente faz 4 anos. E, além de operar roteiros, né? Então, aí no Pará, a gente opera Belém, Ilha de Cotijuba, com as meninas do MIB, do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém. Agora já estamos fazendo parcerias para incluir outras experiências, né? Também aqui com a Carol, na Ilha do Cumbu e outras, né, opcionais que a gente vem promovendo nesse roteiro. E também a gente opera em Alter do Chão, com as comunidades da Turiarte,
né, em parceria com as comunidades ali do Tapajós e Arapiuns, através da Turiarte, que é a Cooperativa de Turismo e Artesanato, né, do Arapiuns, né, que nasceu ali a partir do projeto Saúde e Alegria, que também é um grande parceiro nosso. Então, essas duas experiências, elas vêm para mostrar, né, como a Vivejar, como a gente desenvolve as nossas experiências, que é sempre trazendo esse protagonismo comunitário das iniciativas. A gente quer realmente poder jogar luz nesses personagens, nessas pessoas que estão fazendo a diferença nas suas comunidades e, a partir disso, criar experiências turísticas, né, nas quais a gente possa possibilitar uma imersão, uma conexão, enfim, uma experiência incrível. Além disso, a Vivejar hoje também funciona como uma agência, e aí, como agência, a gente comercializa roteiros de alguns parceiros, né? E aí a gente tem, por exemplo, aí, né, que está baseado no Pará também, a Turismo Consciente, né, que tem um barco que fica lá em Alter, que é o BL Amazon, a gente comercializa alguns roteiros deles, da Estação Gabiraba, que foi a nossa primeira parceira no Pará, a Gabi, maravilhosa, né, que é uma grande inspiração para mim, sempre foi um sonho, inclusive, conhecer e trabalhar com a Ana Gabriela Fontoura, que hoje é, para mim, uma das maiores referências em turismo de base comunitária no Brasil e principalmente na Amazônia. Hoje ela está baseada no Pará, mas ela é de Belém e tem roteiros incríveis aí, então a gente também atua comercializando alguns roteiros desses parceiros. Então, essa sou eu nesse momento, né? A Vivejar, essa é a Vivejar, então tem 4 anos que a gente está operando. Para além do Pará, a gente também opera no Amazonas, no Rio Negro, principalmente. Alguns parceiros ali, Presidente Figueiredo, a Pousada do Acari, algumas experiências com comunidades indígenas, no Acre, no Mato Grosso agora, né? E aí no Pará também. São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem roteiros urbanos, com comunidades, né, urbanas, e no Vale do Jequitinhonha, que é a menina dos nossos olhos, né? E agora, nessa nova fase de Vivejar, que a gente deve lançar um site novo agora já no segundo semestre, a gente já tem alguns parceiros, né, que eu, enfim, né, conheci, mapeei, experiências no Nordeste, Tocantins também, e o Sul, que ainda a gente ainda não conseguiu cobrir, mas chegaremos lá. Ô, Mariane, eu só interromper um pouquinho. Só deixar claro para o pessoal, para dizer que nós definimos aqui que a apresentação, ela pode, as perguntas elas vão ser colocadas à medida que a apresentação for feita, né? Legal. Fica mais dinâmico. Isso. E eu queria logo deixar uma pergunta assim para você. De que forma você conseguiu visualizar que esses destinos tinham potencial para desenvolver o turismo comunitário? Como é que você chegou nesse ponto? Olha, muita gente me pergunta isso, me pergunta como eu escolho as comunidades, porque afinal, né, a gente tem um Brasil tão diverso e, claro, é tudo tão incrível, né, que dá vontade enfim, de trabalhar o Brasil inteiro, né? Mas eu acho que cada uma dessas comunidades foi um misto de interesse nosso, com o interesse da própria comunidade e o protagonismo dessas comunidades. Então, hoje, é importante dizer que a gente trabalha com comunidades que estão organizadas, né? Muitas vezes você tem ali uma ou outra pessoa que enfim, quer, né, desenvolver o turismo, fazer um trabalho, mas a gente precisa entender que o turismo comunitário, ele parte do pressuposto do trabalho coletivo, né, do associativismo e do desejo do coletivo, da comunidade, porque é a principal experiência e a principal motivação dos turistas. Então, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver turismo numa comunidade que a grande maioria das pessoas deseje receber. Então, assim, nunca será, pelo menos da nossa parte, uma coisa imposta, né? E a gente nem recomenda isso, porque, com certeza, eu acredito que, assim, não vai ser legal. Né? E a gente está falando... porque mesmo eles vão ter que fazer a gestão da atividade turística nesse espaço, né? Isso. Eu entendo assim. A gestão, e quando a gente está falando de turismo responsável, a gente está falando da gestão dos impactos, né? A gestão do impacto do positivo, porque muitas vezes a gente, né, ao falar, e principalmente de fora, a gente acha que, falou de turismo, a gente está falando de renda né, e é só isso. Não, né? Com o turismo também vem uma série de outras questões,
né? E alguns impactos negativos também, que precisam ser visualizados, precisam ser minimizados, e isso só é possível ser feito de forma coletiva, né? E aí já trazendo um pouco do nosso tema, que é falar sobre a gestão pública, né? Para a gente manter, e tem uma coisa que eu aprendi muito cedo no turismo, através desse trabalho, desse projeto na Beta, que eram 16 destinos no país, então a gente lidava com instâncias de governança, né, da federal à municipal. É a gente entender que os lugares onde o turismo realmente avança e funciona é onde você tem governança estruturada e alinhada, né? E governança nada mais é que as pessoas reunidas, né, na forma de organização que elas desejem, seja uma associação, seja um circuito, seja um coletivo, seja um grupo, enfim, e aí a gente tem vários formatos, mas você precisa ter esse coletivo organizado para poder ir dialogando com as governanças, né? Seja no estágio, muitas vezes, local, com outros destinos, né? O turismo é muito coletivo e ele exige da gente, seres humanos que trabalham com turismo, muita resiliência, muita paciência, porque se tem um bicho difícil de lidar é o ser humano, né? A gente se olha no espelho, a gente vê as pessoas e vê o quanto, enfim, isso é desafiador. Mas se a gente escolheu fazer turismo, né? Se a gente escolheu trabalhar com turismo, não tem jeito de não lidar com pessoas. Né? E o desafio do trabalho coletivo, ele é muito da gente focar no que nos une e tentar, né, tirar um pouco do foco do que nos separa, né? Então, trabalhar com turismo, e no turismo de base comunitária isso fica ainda mais evidente, porque se não tiver todo mundo ali envolvido, concordando, enfim, não vai para frente. Então, é desde essa instância pequena lá da comunidade pensar em grupos de empresários, em grandes destinos, enfim, a gente precisa ter o coletivo funcionando, organizado. Então, para nós, isso é um requisito para a gente trabalhar nessas comunidades, sempre foi. Eu nunca vou chegar num lugar e dialogar com um empreendedor ou uma empreendedora, ou, enfim, eu tenho um hotel aqui, que tal se a gente tivesse uma experiência? Não, não é por aí. Né? A gente vai falar com um coletivo e que represente aquela comunidade. Então, sempre, por exemplo, aí no caso do MIB, né? Lá em Alter do Chão, a Turiarte, lá no Vale do Jequitinhonha, é a Associação de Artesanato, que tem um grupo de turismo dentro. Aqui, aqui na periferia de São Paulo, onde a gente tem um roteiro também, são dois coletivos sociais, Morro da Babilônia. Todo mundo, eu sempre vou falar com um coletivo, formal ou informal que seja, mas que represente a maioria. É importante falar mesmo isso. E também é interessante reforçar e abordar a questão da questão do planejamento do turismo para que ele aconteça de forma sustentável. Né? Porque você tem a preocupação com o meio ambiente, mas você tem a preocupação com que aquela identidade daquele local, daquela comunidade, daquela cultura não se extinga, né? Mas Sim. Ao mesmo tempo você tem a preocupação de desenvolver o turismo, que é essa que é a proposta do turismo comunitário. É promover o turismo sustentável e de responsabilidade, saber com que eles têm incumbência de responsabilidade dos impactos que eles vão ter com o turismo que eles estão tentando trabalhar ali naquela localidade, né? Então, eu queria que você falasse da questão do planejamento, da experiência que você tem com planejamento, como é que vocês trabalham essa questão? Olha, eu pensando em comunidades, etc., hoje eu acho que a gente tem hoje, infelizmente, uma ausência de política pública a nível federal que discorra sobre o desenvolvimento do turismo de base comunitária, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí várias referências com relação a planejamento turístico. Várias vezes, muitas delas não cabem a realidades muito pequenas, muito locais, enfim. Mas eu acho que o que hoje eu considero e vejo de mais atualizado, que é um marco que pode apoiar as pessoas, foi a lei de desenvolvimento a portaria, a instrução normativa de desenvolvimento do turismo em terras indígenas. Essa é a lei mais recente
com relação a desenvolvimento de turismo em comunidades, que aí discorre especificamente sobre terras indígenas, mas que eu acho que ela pode ser utilizada como inspiração para outras comunidades tradicionais, inclusive. Porque o que é essa instrução normativa? Ela é uma instrução normativa, enfim, esqueci o número, mas é uma coisa fácil de achar, é só jogar no Google, instrução normativa FUNAI, turismo em terras indígenas, né? E ela traz o quê? Que né, a exigência do desenvolvimento de um plano de visitação para que o turismo ocorra dentro daquela terra indígena, que é uma terra, né, delimitada, enfim. E como que esse plano tem que ser feito? Ele tem que ser feito de forma coletiva, né? As decisões, então, tudo que tem que conter nesse plano. A instrução normativa, ela vai dizer o que, ela não vai dizer o como. E aí, hoje, a gente já tem alguns planos de visitação aprovados pela FUNAI que podem ser, e que inclusive estão disponíveis aí para download, para referência, enfim, e ele pode ser usado como inspiração. Então, ele diz muito sobre o quê? Então, o que precisa ser definido? Quantos visitantes a gente quer e quantos a gente tem capacidade? Então, isso é uma coisa muito importante. Período de visitação. Quando a gente quer receber? É o ano todo? Não é o ano todo? Quando a gente está falando de Amazônia, principalmente, né, a gente tem que levar em consideração a cheia e a seca, né, que impactam completamente na... Ixi, alguém está compartilhando a tela. Enfim. Impactam completamente na logística, na precificação, nos valores, né? Então, com relação a uma questão que é muito sensível no turismo de base comunitária e no turismo responsável, a questão da precificação e da comercialização. Deixa eu só ajudar a... Como é que ela chama? Ana Moura, você está compartilhando a sua tela com a gente. Acontece. Nós e as lives. Pronto. Então, a questão da comercialização. Quais serão os formatos que a gente vai adotar, né? Muitas vezes, algumas comunidades preferem comercializar de forma direta para os turistas, criar uma página, fazer a gestão, enfim. Outras já não querem fazer esse trabalho, porque sabem que é um trabalho que exige, né? Enfim, não é à toa que a gente existe, né? Cadeia do turismo, por mais que a gente tenha aí toda essa modernização, internet, online, etc., as pessoas, eu lembro quando nesse advento da internet, eu pareço nova, mas não sou tanto, né? O agente de viagem vai desaparecer. Né? Ele não desapareceu e não acho que ele vai desaparecer, as operadoras, enfim, né? A gente viu aí nessa pandemia quanta gente ficou na mão comprando, né, coisas direto, aí pelos... né, decolar da vida, enfim, e ficou à mercê de um atendimento, né, de informações. Então, a gente viu que sim, o agente de viagem, a operadora de turismo, a gente tem nossos papéis, são importantes, né, eles agregam valor no processo. Né? Então, mesmo no processo de comercialização, isso precisa ser levado em consideração, né, esse processo de informação. Eu sei da dificuldade, hoje claro, depois de 4 anos, já sei o que os meus turistas estão acostumados a perguntar, que tipo de dúvida eles têm hoje. Eu sei que, por exemplo, para a gente vender para paulistano, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que não vai ter mosquito, porque eles são traumatizados com mosquito em função das experiências do litoral paulistano. Tem muito mosquito. Mas são coisas que a gente só vai aprendendo no dia a dia. E isso vai nos tornando vendedores melhores. Né? E muitas vezes a comunidade ela quer estar focada naquilo que ela faz de melhor, ou até o próprio receptivo daquela cidade, né? Que muitas vezes não entende o papel da agência ou da operadora. Entendo também, e do hotel, a história das tarifas, da gente manter um tarifário bacana, ter um tarifário net, né? Que muitas vezes as pessoas não têm. Então, tudo isso faz parte do planejamento turístico. Eu acho que às vezes quando a gente fala planejamento turístico, parecendo que, nossa, tem que criar um grande planejamento, um documento gigante. Não.
né? O que eu vejo como planejamento turístico são reuniões onde o coletivo das pessoas envolvidas vão tomar decisões como essas que a gente elencou aqui, né? E vão tomando essas decisões conjuntas e honrando esses acordos. Honrando acordos de tarifa, acordos de capacidade de carga, de período, né? Eu acho que turismo, para mim, ele é relação de confiança, né? Desde lá do nível, né, do barqueiro que vai combinar de pegar as pessoas, de estar lá. Imagina a gente chegando com o turista, com a mala, nananã. Imagina se o moço do barquinho não está lá, né? Até o dono do grande meio de hospedagem, enfim, que você combinou que ele precisava deixar a cartinha no quarto, né? A gente que faz mais do que organização de viagens, a gente faz uma produção de viagens, né? As nossas viagens, elas são realmente viagens muito produzidas, muito customizadas, muito personalizadas para grupos muito pequenos e que vai desde o mimo que tem que estar no quarto na hora que o turista vai chegar aí no Atrium. A gente trabalha com o Atrium, né? Aí em Belém, que é um hotel lindo, de charme, enfim. Mas é muito importante que o meu turista chegue aí, muitas vezes, claro, não serei eu que estarei aí recebendo por ele, que ele entre nesse quarto, que esteja lá o mimo e a cartinha que eu preparei para ele, né? E por aí vai. Então, eu preciso ter essa relação de confiança com os meus fornecedores locais. Então, isso também passa muito por planejamento turístico, né? Eu acho que vai um pouco nessa linha. Verdade. Mariane, falando sobre a parte do empreendimento, né, do empreendimento em si, existem empreendimentos que se julgam sustentáveis, né, mas na hora que nós vamos ver, ele deixa a desejar. Sim. E isso também compromete muito a questão da comercialização e da propaganda. Com certeza. Porque você vai oferecer uma coisa e acaba vendo que não é aquilo. Ele faz uma propaganda de ser sustentável, mas acaba não sendo, porque o sustentável ele tem que abranger todas as normas e medidas a serem tomadas para diminuição do impacto, né, aos recursos naturais, né? É verdade. Bom, isso é uma questão assim que a gente está sujeito na vida, né? Quantas empresas hoje que se dizem sustentáveis, responsáveis, etc., e na prática não são. No turismo não seria diferente. A gente... Acho que tem gente querendo entrar, o Augusto, que acho que tem que autorizar, né? Obrigada, Alessandra. Então, sobre a questão da sustentabilidade e do que a gente, né, vê aí fora, que o pessoal chama de greenwashing, que nada mais é do que dizer que eu sou verde, sustentável e na prática eu não sou. Isso, eu acho que assim, tá perdendo cada vez mais espaço. E para aqueles que são de verdade, né, não é à toa, por exemplo, que a Vivejar tem essa certificação, poderia ser outra, mas a gente escolheu ser uma empresa B, claro, porque isso tem um custo, e isso atesta muito pela seriedade que a gente tem para escolher os nossos fornecedores, para a forma como a gente faz as nossas operações, enfim. Mas poderiam ser outras certificações ou outras formas de se fazer isso. Mas é muito importante os empreendimentos, principalmente, entenderem que hoje em dia, né, assim como nós, consumidores, né, do ponto de vista individual, estamos mais conscientes, né? Hoje em dia, qualquer coisa você pega o seu telefone, tem acesso rapidamente à internet, você já não aceita mais, não só a questão do preço, mas você já não aceita mais qualquer coisa, a gente está mais consciente, mais esperto. Aí, assim, os turistas também estão, né? As operadoras, enfim. Então, a gente precisa ver que a questão da sustentabilidade, primeiro, é a questão ambiental, que é a que mais se destaca, eu acho que é a mais fácil de entender, de estar na cabeça das pessoas, né? As pessoas falam, mas como é que eu posso ser mais sustentável? E como é que eu posso ter uma gestão mais responsável do meu empreendimento? Bom, e aí agora eu já vou antes de falar, eu vou aproveitar para dizer que amanhã uma outra iniciativa que eu também estou liderando é o Instituto Vivejar, que nasceu exatamente desta demanda
acho que eu não contei, né? Que no final de 2018, a Vivejar ganhou o primeiro Prêmio Nacional de Turismo, na categoria Turismo de Base Local. E também no mesmo ano o prêmio da Abrastoa de sustentabilidade, né, em primeiro lugar na categoria agência de viagem. Isso deu para a gente muita visibilidade e muitos destinos, né, gestores públicos e profissionais do turismo começaram a nos procurar perguntando: mas como é que eu faço para ter uma experiência, para ter o meu destino na prateleira da Vivejar? Né? E como é que eu faço para ter mais turismo responsável? Eu quero ser mais sustentável e não sei como. Como que eu posso ter, né, mais experiências com comunidades, enfim. Entendendo que a Vivejar é uma operadora e uma agência, e o nosso papel é principalmente atender a demanda do nosso público, que é uma persona muito específica, tanto no Brasil como no exterior, né? A gente vem desde o começo fazendo um trabalho grande com a cadeia de distribuição do turismo lá fora, né? Prioritariamente com o mercado britânico, o mercado francês e o mercado escandinavo. Então, para atender esse público, a gente precisou estudar muito, entender muito. Então, as nossas experiências, elas estão muito desenhadas para atender esse perfil e um perfil também brasileiro, bem específico, né? Um público aqui do eixo Rio-São Paulo, mais consciente, enfim. Então, nem toda experiência cabe na prateleira da Vivejar, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter mais experiências de turismo responsável, mais sustentáveis, enfim. Hoje eu, Mariane, realmente batalho e trabalho para que a gente possa ter o Brasil na prateleira do turismo responsável lá fora, porque infelizmente a gente não está ainda. Né? A gente mapeou diversas agências lá fora que especificamente trabalham com esse tipo de turismo, onde o Brasil não está sendo vendido. E é porque a gente não tem experiências assim aqui no Brasil? Não, a gente tem. Né? Eu que rodo bastante, eu sei que aí, escondido por esse Brasil afora, a gente tem muita coisa muito bacana, né? Nos mesmos moldes e padrões internacionais, mas que não acessam esse mercado, não acessam essas prateleiras. Então, a Vivejar tem ali alguns critérios para trazer isso. Mas como é que a gente pode apoiar o Brasil como um todo a desenvolver mais experiências de turismo responsável? E foi assim que o ano passado nasceu, então, o Instituto Vivejar, que é o braço sem fins lucrativos da Vivejar, para trabalhar projetos de desenvolvimento turístico, para apoiar comunidades e destinos a como desenvolver melhor suas experiências, a apoiar empreendimentos a fazer uma gestão mais responsável do turismo no seu empreendimento, na sua região, na sua comunidade. E amanhã a gente está lançando o nosso curso, que vai ser um primeiro curso gratuito de turismo responsável, como tirar o seu projeto do papel. Então, amanhã tem uma live no Instagram do Instituto Vivejar, que eu vou deixar aqui para vocês, Instituto Vivejar, comigo e com Gustavo Pinto, para falar desse curso de turismo responsável. Então, a gente recomenda que todo mundo possa entrar, né, nessa fase aí gratuita. A gente tem muita experiência e muito conhecimento para compartilhar. Mas... Obrigado, Eva, porque aproveita e já o pessoal que já está aqui presente já pode isso, já pode divulgar. Boa. Isso. Mas falando, né, para quem está aqui, então como é que a gente pode pensar nisso? Então, a parte ambiental, que é sempre a parte mais, digamos assim, que as pessoas sabem mais, né? Então, a gente tem que cuidar da destinação do nosso resíduo, né? Como é que para onde que está indo o esgoto desse empreendimento, ou do meu barco, do meu hotel? Essa fossa é séptica ou negra? Né? Há a possibilidade de eu fazer algum tipo de tratamento? Gente, a gente sabe, tá aí o marco do saneamento básico, a gente sabe que a grande maioria dos lugares não dispõe de saneamento básico. Então, assim, infelizmente, aqui no Brasil, nós empresários, a gente tem que assumir várias responsabilidades que deveriam ser do poder público, mas que, enfim, né, a gente não pode ficar esperando. Então, não posso usar isso como justificativa. Não tem saneamento básico no meu... Não sou atendido pela rede de coleta de esgoto, então eu não faço nada com isso. Claro que não. A gente já tem aí, inclusive, tecnologias dentro da permacultura, né, na agroecologia, de fazer fossas naturais, o sistema de filtro de bananeira, enfim.
né? E o Google está aí para nos ajudar nisso. A gente só precisa ter boa vontade e iniciativa, né? Não? Mas tem aí, ó, permacultor espalhado por esse Brasil inteiro para nos ajudar com isso. Então, além disso, a questão da luz, né? A gente sempre chega nos hotéis e tem aqueles sistemas de luz, e aqui a gente economiza, enfim. Gente, não é só uma questão de economizar, né? Como é que eu faço para otimizar, para usar menos energia? E não é só para ter uma conta de luz mais barata, mas também para ter um empreendimento com menos impacto. Então, como é que eu posso otimizar a iluminação natural, né? Ano passado eu visitei um lodge que estava trocando, era um lodge de madeira, então, enfim, já parece que já estava na época da manutenção mesmo, mas ele estava trocando parte das paredes, porque os empreendimentos de madeira acabam ficando muito escuros, por vidro, né? Um vidro lá, X, mais sustentável, enfim, tanto para otimizar a iluminação, como também melhorar a ventilação. Para quê? Para economizar no ar-condicionado. Então, assim, quando a gente fala que ser sustentável também pode ser muito bom para o bolso, não é mentira. Então, eu acho que as otimizações para minimizar o impacto ambiental, elas tendem a chegar com essa economia no nosso bolso de forma mais rápida. Energia solar, né, que hoje, inclusive, nos lugares que tem bastante sol, você já tem um precedente para devolver essa energia e, inclusive, receber esses créditos de volta. Né? Coisas que as pessoas ainda não sabem, ainda nem estão utilizando. A questão da água, enfim. E isso a gente está falando da parte ambiental. Veja quantas coisas a gente pode, né, na parte de construção. Hoje, assim, o tanto de tecnologia que a gente já tem, de telha de PET, né, de tijolos mais, enfim, melhores, enfim, é coisa que, assim, tem que pesquisar, dá um pouco de trabalho. E muitas vezes vai valer a pena contratar uma pessoa que possa te ajudar nisso. Mas isso vai te dar uma economia, né, num longo prazo, que vai valer muito a pena. E as infraestruturas, Mariane? As infraestruturas e a adoção de medidas sustentáveis pelos empresários já é por si só um atrativo para quem Exatamente, gente. Hoje, assim, por si só, isso já vira, sabe, reunião, conversa e visita no empreendimento. Né? As pessoas, os turistas, eles não querem mais só ir para um hotel e ficar, né? Eles querem saber, eles querem conhecer não só a instalação, a infraestrutura, mas também as pessoas, né? E aí entrando na parte do social, da questão de quem são os funcionários que estão ali, de quem é esse empreendimento, a que comunidade esse empreendimento serve, né? Será que eu estou preocupada em realmente formar pessoas dessa localidade para atuar? Será que eu estou chamando para mim, né, a importância de promover diversidade? Ou eu estou simplesmente trazendo pessoas de fora para ocupar aqueles cargos e resolver o meu problema de imediato? Né? Saiu, eu troco, trago, sei lá, um gerente de São Paulo, enfim. Nada contra, mas assim, que tipo de oportunidade eu estou gerando nessa comunidade? Né? Eu sei que um dos principais problemas dos empreendedores do turismo é mão de obra. Gente, é difícil mesmo. Brasil inteiro, a gente não está preparado, as pessoas não estão preparadas. Então, que tal trazer para a gente também essa responsabilidade de formar essas pessoas, de dar essa oportunidade, né? Enfim, de remunerá-las de uma forma justa, responsável. Quem sabe fazer acordos coletivos. Hoje a gente vê aí remunerações com participação, onde as pessoas ficam muito mais engajadas, né? Buscar uma horizontalidade no modelo de gestão. Tudo isso é possível, né? E está hoje tão acessível, né? A gente viu que com essa pandemia está tudo online. É só pesquisar, né? Então, eu acho que a primeira coisa precisa ter iniciativa. Para empreender no turismo, para ser criativo, para ser inovador, tem muita coisa hoje disponível. A gente precisa realmente fazer o nosso dever de casa. E é um pouco do que a gente vai trazer nesse curso, com referências, onde buscar. Uma coisa que a gente percebe muito é que tem muitas referências fora do Brasil. E aí, a maioria desses materiais, eles estão em inglês. E a gente tem esse problema no Brasil que muita gente, mesmo atuando no turismo, não fala inglês. Mas, gente, a gente já tem a ferramenta do Google maravilhosa, que você joga o link lá e ele traduz para você. Não é uma tradução perfeita, maravilhosa, mas dá para ler. Eu, por exemplo, não falo francês,
E os franceses, eles são exímios consumidores de turismo responsável. Então, muitas vezes a gente precisa ler o que eles estão lendo, ver sites que eles não estão, né, que eles acessam, ver como é que eles estão consumindo esse tipo de produto. E não tem versão em inglês dos sites. Então, o que sobra para a gente é jogar lá no tradutor do Google e tentar se virar. Então, dá para fazer isso com o inglês também. Mas a nossa ideia também é poder falar mais dessas referências nesse curso. E aí, dessa parte social, vamos falar de, por exemplo, eu tenho um pânico quando eu chego numa pousadinha regional, local, que seja, e que a decoração tá cheia daqueles quadros que eu vejo aqui em Embu das Artes. Nenhum problema com o artesanato de Embu das Artes, gente. Mas Embu das Artes está aqui, né? É um polo de decoração aqui do lado de São Paulo, enfim. Se eu vou lá para o interior do Nordeste ou para o interior do Pará, se eu vou para a Amazônia, eu quero ver uma decoração local. Eu, turista, eu não quero ver a mesma decoração que eu vejo aqui, né? Isso também, de novo, agrega muito valor ao empreendimento. Né? Você pode, inclusive, colocar uma plaquinha lá, ó, esse quadro foi pintado pelo artista tal. Claro que, né, não estou dizendo que a gente vai colocar qualquer coisa, tem que combinar, né? Tem que fazer. Já vi muita coisa brega também, bem esquisita, que não é legal. Então não vai lá colocar qualquer coisa só porque, né, é local, ou um lustre, enfim. Mas é importante usar o empreendimento, nesse caso meio de hospedagem ou até a agência de receptivo, também como uma vitrine, né? Agregar isso nos passeios, levar as pessoas para conhecer, não só para comprar o artesanato, mas para saber como ele é feito, para saber principalmente quem faz, né? Eu acho que essa pandemia, ela trouxe muito forte para nós a nossa necessidade de conexão, né, gente? A gente brasileiro e a gente ser humano, a gente tem necessidade de se conectar com pessoas, né? Os nossos roteiros, eles têm muita roda de conversa, né? As nossas visitas, a gente sempre cuida para ter tempo suficiente que as pessoas possam conversar. Lá no Vale do Jequitinhonha, pra vocês terem uma ideia, os nossos roteiros, a hospedagem é familiar, lá não tem pousada. Então, são algumas ceramistas que prepararam a sua casa para receber. Então, isso por si só já é um super chamariz. Não é qualquer casa, óbvio, né? As pessoas não vão para passar perrengue, porque, né? Claro, existe espaço no turismo para isso. Mas a gente está falando aqui, os nossos roteiros, eles têm aí um ticket médio nas nossas experiências de mais ou menos R$ 1.000 por dia, incluindo a hospedagem, a alimentação e o transporte terrestre. Então, um turista que está disposto a pagar entre 4 e 6 mil reais por uma experiência, não é um turista que está afim de passar perrengue, concorda? Ele está disposto a abrir mão de um certo conforto pelo nível de autenticidade da experiência. Mas ele não quer dormir no chão, nem numa casa suja, nem com as teias de aranha caindo em cima dele, né? Fique claro. Então, por exemplo, os almoços, eles também são na casa das famílias. Antes, isso foi um aprendizado nosso. A gente colocava ali, porque tudo era uma coisa do lado da outra, pouquíssimo deslocamentos. A gente fica basicamente na comunidade, né? Faz a oficina, depois faz uma trilha, volta, enfim, muito pouco tempo. Então, a gente colocava 1 hora de almoço, planejava, né, ali na logística, super suficiente. Não, a gente foi percebendo que de 2 a 3 horas. Porque a pessoa vai almoçar no quintal de uma família. Aí vai conhecer toda a arte daquela família, daquela artesã, principalmente. E aquilo vem os causos, vem as conversas. Aí, entendeu? Aí quando você vê, você tá numa roda de conversa embaixo de um pé de manga, né? E tá calor e aquela sombra, e às vezes as pessoas, né? Aí depois vai tomar um cafezinho com rapadura, uma pinguinha, e conversa, e vai. E, gente, isso é turismo de experiência, né? É isso que as pessoas estão atrás, elas estão atrás de conexão. As pessoas, quando vão embora, e eu falo bastante do nosso roteiro do Jequitinhonha, porque é o roteiro que eu opero há mais tempo, então é o que eu tenho mais repertório, né, de casos, e que eu, Mariane, pessoalmente acompanhei, né, as primeiras viagens todas, então vivenciei isso muito para poder replicar em outros destinos no Brasil. Mas isso, assim, é uma coisa das pessoas ficarem 4 dias num lugar e irem embora chorando como se elas estivessem se despedindo de um parente,
de uma pessoa da família. Muitas vezes, talvez, eu tenho muita gente da minha família que eu não me despeço chorando, muitas vezes acho maravilhoso de ir embora, né? Tem aquele tempo que a gente vence e acabou. Imagina, né? Como conseguir criar essa conexão? Então, isso é... E aí as pessoas acham que não, mas isso é sustentabilidade, né? Isso é turismo responsável, é permitir, é criar um ambiente onde essas conexões floresçam entre as pessoas, né? É você colocar ali uma pessoa que vai servir, que realmente tem condições de criar, de interagir, de conversar, né, com essas pessoas, de contar a sua história, de promover esses espaços. E isso tanto para as operadoras, para quem faz os passeios e organiza, como também para os meios de hospedagem, né? A gente quer conhecer quem está ali por trás do processo, quem está fazendo. Uma outra coisa super importante, a história da comida. De onde vem a comida que eu estou comendo? Seja no empreendimento, seja o lanchinho do day tour, enfim. Gente, não cabe mais a gente ficar dando barrinha de cereal para as pessoas, garrafinha plástica, né? Assim, não combina. Imagina no Pará, né? Essa variedade de coisas incríveis, deliciosas que vocês têm. Então, assim, eu estou saindo de São Paulo, eu me coloco no lugar do meu cliente todos os dias para pensar, gente, ele quer chegar nesse lugar, o que ele quer comer? A última coisa que ele quer comer é uma barrinha da Nutri de cereal na van, concorda? Enfim, como é que a gente pode agregar valor nisso? Né? E nos meios de hospedagem é a mesma coisa. Então, da onde vem essa comida? Né? De onde eu estou pegando as minhas hortaliças? Eu estou fazendo aquelas compras naqueles grandes supermercados da capital e levando, enfim. Eu canso de chegar em Pousadinha, no interior do Nordeste. Eu fiz bastante trabalho ali em vários estados do Nordeste, principalmente no sertão. E aí você chega na pousada e tem o quê? Sucrilhos, leite e aquele iogurte enfim, X, do Nestlé, não. Não! O turista não quer sair daqui de São Paulo para comer. Até pode ter, né? Enfim, mas ele quer comer um cuscuz, né? Ele quer saber o que é consumido naquele lugar, né? Não precisa ser tudo. É claro que pode ter, vai ter sempre um chato que não come, enfim, a gente tem ali um pãozinho de sal, uma coisinha. Mas cadê a variedade regional? Como é que a gente realmente encanta, agrega, mostra, permite, estimula que ele prove, que ele saia também da sua zona de conforto, de ficar comendo pão, salsicha, ovo, né? Como fazer cadê um iogurte caseiro, feito, sei lá, pela vizinha, alguma coisa assim? Como é que eu consigo incluir essa produção associada também dessa forma? Né? No meio de hospedagem, no barco, no passeio. Isso encanta muito, isso dá pano para a história, assim, para mais de metro. Então, isso é ser responsável, é ser sustentável, é consumir local, você está diminuindo sua pegada de carbono, você está comprando do vizinho, você está gerando renda na sua comunidade, você está deixando esse dinheiro ali. Isso é ser muito responsável. Né? E muitas vezes, quando você for botar na ponta do lápis, talvez você provavelmente ainda vai estar economizando, né? Você vai estar estimulando toda essa cadeia no entorno desse empreendimento, que pode ser, sim, um grande gerador, não só de emprego, porque muitas vezes a gente olha para um empreendimento turístico e acha que, como ele contribui na sociedade, gerando emprego. Né? E a gente vê aí que realmente as relações hoje no turismo, relações formais, elas estão difíceis, né? É difícil para o empreendimento conseguir manter um funcionário, carteira assinada, com tudo pago, direitos, etc. Mas isso não quer dizer que ele não gere o impacto, que ele não seja um gerador de renda e de riqueza naquele destino. E pode ser de várias formas, né? E aí, falando da parte econômica, né? Incrível isso, assim, gerar essas oportunidades para o entorno. Você está falando sobre o turismo em comunidade. É interessante que a gente observa que para o turista que chega, parece tudo espontâneo, parece que é tudo natural. Mas para quem trabalha com turismo, é um nível de detalhamento muito exigido para que a coisa aconteça. É verdade. Tem que ter um olhar muito, né, apurado por trás, né? E aí eu acho que já vou falar da questão a gente na Vivejar, a gente tem uma prioridade para trabalhar com grupos de mulheres nessas comunidades.
Primeiro, porque eu, para além de tudo, eu sou uma, né, sou uma mulher. Então, acho que sou uma mulher, sou uma empreendedora e trago para mim esse papel de também trazer junto comigo outras mulheres. Então, né, tenho esse olhar, essa questão da diversidade, de infelizmente hoje, mesmo sendo maioria no país, a gente ser uma minoria, né, em acesso a direitos, a oportunidades, enfim, e a gente sabe disso. Então, a gente prioritariamente trabalha e prioriza trabalhar com mulheres nas comunidades, porque a gente sabe que as mulheres são coletivas, elas investir na mulher é investir no desenvolvimento coletivo e local, né? E isso não fui eu que inventei, porque se não tivesse sido inventado, com certeza eu inventaria. Mas isso já vem aí, né, de muitos, isso a gente tem uma ideia lá quando o Mohamed Yunus criou o microcrédito na década de 70 em Bangladesh, do outro lado do mundo. Lá, naquele momento, ele já definiu que os empréstimos seriam feitos para as mulheres, porque essa era a garantia de que aquele dinheiro ficasse na família e na comunidade. Nada contra os homens, mas a gente é mais a favor das mulheres. Então, e eu acho que no turismo, mais ainda, esse olhar de cuidado, né, da hospitalidade, dessa inclusão da mulher, esse olhar feminino, porque a gente também tem muitos homens que têm um olhar bastante feminino, ele é muito bem-vindo, ele faz toda a diferença, né? Hoje eu sei exatamente quando eu entro numa pousada se ela é gerida por homem ou se ela é gerida por uma mulher. Pelos simples detalhes, às vezes do ganchinho, não precisa nem entrar numa pousada, às vezes até o posto de gasolina a gente sabe quando uma mulher passou por ali, tem aquele ganchinho pra gente botar a bolsa na hora que a gente vai no banheiro, né? Senão você vê que né, nunca nenhum homem entrou naquele lugar, porque não sabe que a gente vai ter uma bolsa para pendurar. E são esses pequenos detalhes, você entrar no banheiro, não ter o lugar para você pendurar sua toalha, sua necessaire, e né, a gente sabe, a gente quando está viajando, então assim, você tem que ter esse olhar, esse cuidado, né, no desenho da experiência como um todo. Então, para mim, trabalhar com mulheres não só tem esse papel social, como também, para mim, é uma garantia de que as coisas vão estar mais detalhadas, organizadas, etc. Não é que a gente não trabalhe com homens, a gente trabalha também. Tem homens incríveis, que são nossos parceiros maravilhosos, mas é que chegou a hora que a gente tem que priorizar as minorias. E isso também é fazer gestão responsável de um empreendimento, tá, gente? Trabalhar com diversidade, trabalhar com minorias, né? É muito importante que a gente traga para nós essa consciência. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, mas, com certeza, das carinhas que eu já tô vendo aqui, eu tô vendo que a gente tá aí numa maioria branca, como sempre, né? E me incomoda muito, a grande maioria dos lugares que eu chego, ainda a gente só vê, por exemplo, pessoas negras nos servindo, e não em papéis de liderança ou em papéis iguais. E a gente tem que trazer isso pra gente também. Então, quantas pessoas negras eu tenho no meu empreendimento? Ou como parceiros, ou como fornecedores, enfim. A gente tem que esquecer essa falácia da meritocracia, porque isso não existe no Brasil quando a gente não tem igualdade de oportunidade. Então, é papel também do empreendimento. Aí vai falar, mas eu, como gestor, já tenho tanta coisa para preocupar. Sim, temos. Se a gente quer ser um empreendimento mais responsável, a gente precisa trazer para a gente, que está no papel de liderança e de tomada de decisão, sim, essa responsabilidade. Enquanto eu não fizer um processo seletivo e tiver esse olhar de que não, vou priorizar, contratar mulheres, negros, enfim, populações tradicionais, né? Não vou nem falar quantos indígenas, enfim, né? Porque aí, enfim, ninguém, né? Mas quantos dessas pessoas, né? Quanto dessas minorias a gente consegue trazer para o nosso entorno, para a nossa gestão? Isso também é gerir um empreendimento e um destino de forma mais responsável. E aí vou pegar o gancho das mulheres, que a gente criou na semana passada, o Mulheres do Turismo em Rede. Também vou deixar aqui o @ do Instagram. Vou pedir para todas as mulheres que estão aqui, que ainda não responderam a nossa pesquisa. Mulheres do Turismo em Rede, está lá no Instagram também, tem o link para pesquisa. É uma iniciativa minha, da Ana Clévia e da Ana Clévia Guerreiro e da Mariana Aldrigue. Porque, enfim, né? Assim como tô vendo aqui que a gente é maioria branca, a gente também é em maioria feminina aqui nessa live e na grande maioria
né, dos eventos e do turismo como um todo, né, gente? O turismo no Brasil, ele é feito de mulheres, por mulheres, né? E por que que nós não estamos sentadas lá nos cargos de liderança, né? Por que que o turismo, né, as lideranças ainda, as pessoas que estão lá na tomada de decisão, não nos representam, não, né? Enfim, não é que eles não são bons, eles são bons, mas é que a gente precisa de diversidade, né? Para sermos contempladas, seja na política pública, nos eventos, nas pautas, enfim. Então, também chegou a hora da gente se colocar, se questionar e se conhecer mais. Então, né, a gente está criando a rede para realmente poder traçar um perfil das mulheres no turismo. E aí é de tudo, é de todos os... Ai, obrigada, Alessandra, maravilhosa aqui, colocando, é super nossa parceira de comunicação, já espalhando aí o nosso movimento. A gente precisa traçar um perfil das mulheres no turismo, que não só empreendedoras e lideranças, mas é da mulher lá da ponta, né? Enfim, da mais simples à CEO das empresas. Né? A gente quer saber quantas somos, quem somos, onde estamos, né? Em todos os estados. Então, a gente já tem aí respostas de todos os estados, mas a gente quer trazer cada vez mais e conhecer para que a gente possa endereçar as nossas questões. A Emily quer falar, Augusto. Pode falar. Peraí que eu já vou. Quer dizer, não sei, Emily. É o Augusto que fala aí. Emily, senão tá ouvindo? Eu vou ficar falando até amanhã, porque eu falo demais, gente. Não, Mariane, termine seu raciocínio. Eu queria só falar sobre... Não, terminei, eu falo demais. Diga você, vamos lá. Tem que ter participação aqui, senão eu falo demais. Eu falei com o Augusto, estava preocupado, que eu ia... Eu falei, meu filho, não deixa no microfone, que eu vou falar até amanhã. Eu entrei aqui a convite da Alessandra Lontra, e eu estou passando por uma situação, mas finalize que agora eu não estou podendo falar por causa do meu filho. Finalize no final, fala. Tá bom, eu chamo você de novo, tranquilo. Ah lá, tá vendo como é a gente, né? Imagino que várias de vocês aqui, eu também, só não tô com a minha filha aqui porque agora ela tá com o pai. Mas já tive várias lives com ela, ó, participando aqui, e esse é o nosso desafio, né? Tem uma pergunta aqui só para eu responder aqui, mas não sei se tá certo. Quais os destinos que vocês operam aqui no Pará? É Belém e Santarém, né? Isso, Belém e Santarém. Belém em torno, Belém, Cotijuba. Né? Ilha Cotijuba, Combu, né? Com a Carol, aqui, cadê? Carol tá aqui, da Vivenciar. E Alter do Chão Santarém, e Arapiuns. Alter do Chão, Arapiuns, Tapajós, isso. Esses são os roteiros que a Vivejar opera hoje. Okay. E também com a Estação Gabiraba, nossa parceira aí do Pará também. A Marajó, vocês não operam no Marajó, não? Tem alguma comunidade de Marajó? A Vivejar diretamente não opera, mas a gente vende a experiência da turismo consciente no Marajó. É uma a gente vende também. Isso. Entendi. Em geral, a gente faz essa combinação, né? Belém com Marajó, aí a gente faz, né? Com eles. Isso. Mas entendi. Vendemos Marajó também. A gente não opera, mas vende. Entendi. Alguém perguntou se você já conhece Bragança e Salinas, aqui no Pará. Não conheço! Tô doida para conhecer. Podem me convidar. Eu acho mesmo que a gente tem que ir fazer um projeto incrível de turismo responsável aí no Pará, com essas comunidades maravilhosas. Você não acha, Augusto? Com certeza. Nós temos exemplos de muitas comunidades aqui interessantes, além da região do Tapajós e daqui de Belém. Era interessante você conhecer. Pois é, acho que o Pará tem um potencial gigante, né, E o que eu vejo, né, posso dizer porque eu rodo aí um pouquinho no norte, eu vejo vou contar para vocês como é que eu vendo, né, como é que eu faço essa diferenciação na venda né? Por exemplo, principalmente Amazonas e Pará, né? Porque sempre os clientes olham e eles acabam ficando na dúvida muitas vezes, para onde eu vou primeiro, ou já fui por onde eu começo, enfim. E aí, para mim, o Pará é sempre esse lugar onde eu digo para as pessoas, olha, é um lugar onde você vai se conectar com pessoas, né? Para mim, a cultura, né, com as pessoas, uma receptividade muito grande. A questão da música e da gastronomia, né? É indiscutível, assim, é deliciosa. Então, assim, essa impressão humana,
na experiência, essa presença humana na experiência, ela é muito intensa no Pará. Então, o que eu falo com as pessoas... Estado, você consegue ter identidades culturais diversas. Em cada região que você vai. Na região do Xingu é uma coisa, do Tapajós é outra, em Belém é outra, na região do Salgado é outra. Então, você consegue ter uma diversidade de cultura bastante... É um país, né? Um país. Eu brinco que realmente o Brasil é um grande continente e cada estado a gente tem que trabalhar de uma forma sendo um país. E vejo, e acho que com essa pandemia, principalmente com o mercado internacional, né? Se a gente conseguir se organizar e trabalhar junto numa promoção mais objetiva, o que acontece? Hoje os nossos turistas europeus, eles já eram turistas mais conscientes. Porque o turista internacional genérico, vou chamar assim, não que ele não seja bacana, tá, gente? Não estou dispensando, não, que a gente não está podendo dispensar ninguém, não. Mas aquele turista mais genérico, que às vezes ele acha que ele vai vir para o Brasil e ele quer fazer Amazônia, Salvador, Rio e Foz do Iguaçu. Tudo na mesma viagem. E acaba não conhecendo muita coisa. Não conhece nada. E, né, ele fica 15 dias só pingando de aeroporto em aeroporto, aí ele passa, tira foto, tira selfie e vai. Exatamente. Então, assim, não é que eu tô dizendo que a gente não tá querendo esse turista, assim, mas de verdade, mesmo se a gente puder escolher, eu, pelo menos, não tô querendo muito esse aí, não, entendeu? A gente tá querendo aquele que tá preocupado com a pegada de carbono, e isso é um movimento que tá crescendo demais na Europa. É o cara, olha, eu quero ir, mas eu não quero, né, eu quero aproveitar mais, me deslocar menos. E aí, nesse aspecto, eu acho, por exemplo, o Pará é um lugar super estratégico, porque é um lugar onde a gente pode mandar o turista e ele vai ter diferentes experiências, tem diferentes oportunidades de experiência, né, sem necessariamente ter que ficar pingando de avião para todo quanto é lado, entendeu? Então, né, uma forma que a gente possa otimizar isso, né? Criar viagens temáticas, com mais imersão, com uma qualidade maior das experiências que são desenvolvidas. Isso é turismo responsável, né? A gente diminuir os deslocamentos e ampliar as atividades, a oportunidade e diversidade das atividades. Tá? Não é encher ele de atividade de 9 às 9 da noite, não, porque também é ter tempo de qualidade para experimentar. Entendeu? Acho que isso é muito importante. E eu queria dizer também, que eu não falei ainda, do Coletivo Muda, né, do qual a gente tem aqui a Carol também, que está aí no Pará, que faz parte junto com a gente, a Estação Gabiraba, a Turismo Consciente. Bote aí, Carol, por favor, o @ e o nosso site do Coletivo Muda pelo Turismo Responsável, que foi a associação que a gente criou, já tem 3 anos, e a gente... Né, e aí, trazendo um pouco do tema, né, da história do empreendedor e da gestão pública, de como é que a gente pode dialogar. Né? E aí, de novo, eu vou bater na tecla do associativismo, porque eu acho que essa é uma das minhas principais bandeiras. E eu acho que só assim a gente consegue ser representativo. Né? Então, a gente criou o Coletivo Muda exatamente para criar essa interlocução. Né? Não somos muitos e talvez economicamente falando não sejamos tão representativos, mas ao mesmo tempo a gente traz a oportunidade de inovação da oferta do turismo no Brasil. Né? A gente traz experiências, que são experiências que já estão consolidadas no Brasil, que já estão recebendo um público internacional, experiências de alto valor agregado, com ticket médio elevado, que eu acho que é o sonho de qualquer empreendedor no turismo, né? Porque tudo bem, né? A gente sempre vai ter ali o empreendedor, mas, gente, né? A gente quer ter experiências boas, com ticket médio elevado, né? Ter que gastar menos na venda, enfim. Então, eu acho que dentro do Coletivo Muda, a gente tem várias experiências dessa que já estão em execução no Brasil há muito tempo e que mostram que é possível, né? Que é sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Não é só porque é legal, que é bonitinho, que é só para dizer que é sustentável. Não. E são experiências que dão certo, que já dão certo. E a partir do Coletivo Muda, a gente já conseguiu... infelizmente, né, antes dessa atual gestão do governo federal, mas, enfim, segue. A gente estava com uma relação muito boa com o Ministério do Turismo, com a Embratur, a gente conseguiu participar com a Embratur de 2 eventos internacionais,
um na Inglaterra e um na Itália, eventos temáticos. A gente conseguiu, o ano passado, fazer a primeira mesa sobre turismo em terras indígenas dentro da ABAV, que foi, assim, histórica, a primeira vez que a gente teve indígenas no palco da maior feira de turismo da América Latina. Isso foi histórico, né, para contar suas experiências. Não foi só porque a gente quis colocar eles lá, não. Foi para... Porque eu acho que esse é o nosso papel, né? Jogar luz e dar voz para quem tem que estar lá no palco para contar as histórias, entendeu? Chega desses, enfim, dessas pessoas que não nos representam dizendo o que a gente tem que fazer, né? Só que para isso a gente tem que conquistar esses espaços, né? A gente tem que estar lá, a gente tem que se organizar, a gente tem que se unir, a gente tem que estar juntas e juntos, né? Os homens têm que estar junto com a gente também, os empreendedores, enfim. Então eu acho que realmente esse é o caminho para promover o diálogo com a gestão pública, né? É se unir, é focar no que nós temos de bom, é focar no que nos une e ir junto, né? Eu tenho certeza que se você perguntar para um grupo de empresários no destino, vocês gostariam que o turismo aqui fosse mais sustentável, mais responsável, gerasse mais impacto positivo? Para mim, eu acredito, essa é uma pergunta óbvia, né? Todo mundo ia querer. Mas como é que a gente faz isso? Olha, a primeira coisa é, a gente precisa trabalhar junto. Eu acho que essa é uma prerrogativa. E o Coletivo Muda vem para mostrar que a gente pode fazer isso. Estimular com que essas ações sejam implementadas mesmo de fato, né? Exatamente. Ô, gente, ninguém quer fazer pergunta? Porque senão eu vou ficar falando aqui até... Eu vou te fazer, Mariane. Né? Vocês têm uma noção de quais são os mercados que consomem esse tipo de produto de turismo de base comunitária pelo Brasil? De onde é que é a procedência desse público, desse turista? Sim, no Brasil, principalmente o eixo Rio-São Paulo, essas pessoas... E aí eu tô falando assim, né, do mercado... Bom, vamos lá. A gente tem dois tipos, né, de experiências. A gente vai ter as experiências mais simples, e aí do ponto de vista de planejamento, de organização, elas têm uma exigência menor, enfim, que eu acho que a gente pode encarar experiências de turismo de base comunitária, principalmente, como um fator de agregar valor numa oferta tradicional, né? E aí você pode pensar assim, a gente já tem ali um roteiro que, né, meio mais convencional, que funciona. Será que eu não posso agregar uma visita, um dia a mais, com uma visita numa comunidade bacana? Enfim, por exemplo, o que acontece aí no Cumbu, por exemplo, em Belém, né? Que é um opcional muito bacana, feito ali com a comunidade de uma forma muito organizada, enfim, e que você facilmente encaixa ali no seu roteiro, né? E tem ali uma vivência e uma coisa próxima, enfim. Então, isso é uma possibilidade. E quando eu olho para o público, para isso, é um público amplo. Assim, não necessariamente ele tem um perfil específico que vai querer experiência, comunidade, não. É um público que está em busca de novidade. Se você disser para ele que vai ser legal, vai ser divertido, né, com as crianças, enfim, é novidade, eu tenho, para mim, certeza que ele vai consumir isso sem sombra de dúvidas e vai gostar muito. No Nordeste, vejo muito essa oportunidade, né, da gente sair desse roteiro convencional, sol e praia, todo dia levando o povo para uma praia diferente. Por que não pode tirar um dia da viagem e ao invés de só passar ali nas rendeiras para comprar um negócio, não pode organizar uma experiência bacana, passar ali meio-dia, ter uma apresentação cultural, enfim. Não é necessariamente turismo de base comunitária, mas já é um ensaio para a gente ir inserindo e trazendo, né, essas pessoas, tirar elas de um lugar muito marginal na experiência turística, que é só o de, sabe, visitar a cerâmica ali de Coaraci só para comprar, né? A Carol, por exemplo, leva para o pessoal fazer a cerâmica junto, e aí a pessoa vai ali levar a peça dela, enfim. Então, assim, são formas que a gente vai ampliando a participação desses parceiros, né? E trazendo uma interação mais profunda com a comunidade, com o local. Então, para mim, isso é o público convencional mesmo. Não tem mais, é porque a gente, empreendedor, não faz o nosso dever de casa de inovar. Agora... Mariane, desculpa. É interessante que lá no Cumbu eles trabalham essa parte da experiência e do saber fazer. Que você tem o passo a passo tem a coleta da açaí na Ilha do Cumbu. Então você consegue
acompanhar não só o consumo do fruto, mas onde é que vem o fruto, como é que ele é coletado. E todo esse passo a passo, ele pode ser integrado dentro desse roteiro. É isso. Eu acho que esses são primeiros passos para a gente começando a ter experiências mais autênticas e ampliando, né? Porque muitas vezes uma agência, nossa, eu sou uma agência de turismo convencional, faço city tour, né? Como é que, por onde eu parto, né? Da onde eu saio? Ah, isso não é para mim? Não, pode ser para você sim. Você pode ir começando aos poucos e fazendo, né, pequenas inclusões de atividades e sentindo como vai ser na resposta do seu público, até que você vai começando a integrar na sua oferta experiências cada vez mais profundas, com mais imersão, enfim, até chegar numa experiência, por exemplo, de turismo de base comunitária mesmo, mais autêntica, com visita, dormindo, né, uma imersão maior, enfim, muito dentro do que a gente faz, por exemplo, em Cotijuba. Cotijuba, para quem é de Belém, é um lugar de turismo de massa. O povo atravessa ali, vai lá, leva o isopor, né? Enfim, às vezes as experiências que tem visitas técnicas, né, em função do trabalho do MIB, enfim, de um dia, e vai de manhã, volta à noite, enfim. Não, a gente desenvolveu uma experiência para ficar dormindo 3 dias, 3 noites em Cotijuba, né, para realmente vivenciar o dia a dia da ilha, conhecer, entrar lá para dentro, né, conhecer as personagens, enfim, tem coisa muito legal para fazer lá. E aí, isso sim é uma experiência de imersão. Para isso, o público, então, do ponto de vista nacional, eu acho que ele está no eixo Rio-São Paulo, né, em algumas capitais, principalmente. E aí, tô falando assim, gente, aonde que está o maior, né, assim, a concentração. Não que não tenha pessoas espalhadas pelo Brasil dispostas a consumir isso, mas hoje, dentro do perfil que a gente vê, principalmente eixo Rio-São Paulo, um pouco Brasília também. E fora do Brasil, os mercados melhores para esse tipo de experiência, então, são o Reino Unido, sem sombra de dúvidas, o principal, primeiro, a Inglaterra, a França, e aí a gente tem um grande desafio, porque é muito difícil achar guias que falam francês, e é difícil achar francês que fala inglês. Não que muitas vezes eles não falem, mas eles não gostam de viajar e falar inglês. Eles querem ser recebidos. Falar a língua deles. O francês tem essa exigência, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade de achar gente que fale francês por aí. Mas tem os que se arriscam e vêm, muitas vezes sem falar mesmo, e tá maravilhoso. Eles têm. E o francês, ele é muito menos exigente em termos de conforto, ele é muito da autenticidade da experiência. O mercado alemão, ele é muito bom, né? Ele frequenta bastante a Amazônia, mas ele é já um turista que ele não tem tanta disposição para pagar. O ticket médio dele já é menor. Então, ele é um turista com menos exigência também, nível de conforto e tal. O inglês é o turista perfeito. Assim, se eu pudesse trabalhar só com ingleses, porque eles adoram as experiências e eles querem um certo nível de conforto, estão dispostos a pagar, e assim, é maravilhoso. O mercado escandinavo, mas aí a gente tem que melhorar muito a história das nossas conexões, dos voos, né? Uma coisa que atrapalha muito no Brasil são as conexões, porque, né, o turista não quer ficar pingando. Até aqui para São Paulo, por exemplo, às vezes eu tenho que dedicar um dia inteiro de viagem para o turista chegar em Santarém, porque a gente não consegue um voo direto, né, ou um voo que ele não tenha que, né, que ele vá para São Paulo, Brasília, Brasília, Santarém. Já teve vez de, enfim, pingar em 2, 3 lugares. Eu mesma já passei por isso várias vezes. Então, a malha aérea não nos ajuda a vender o norte. Isso é, assim, um desafio nosso enquanto setor, né, enquanto destino nacional. Mas, e aí, da América do Norte, assim, um pouco dos Estados Unidos, mas tem, né? Porque, pelo amor de Deus, nos Estados Unidos tem quem consome tudo, tem também um pouco, e o Canadá também. Então, esses seriam os mercados prioritários para as nossas experiências. Esses são os mercados que hoje a gente na Vivejar foca, e foca parceiros que atuam com esses mercados. Então, hoje os nossos principais parceiros, né? E aí, ressaltando muito a questão da importância da cadeia do turismo, né, gente, da relação de confiança. Então, a gente trabalha com alguns DMCs do Rio de Janeiro. Os DMCs são empresas especializadas em Brasil que vendem para determinados parceiros no mercado internacional.
Então, mesmo que eu, Mariane, vá para eventos internacionais, por exemplo, na Europa, como já fui, no próprio Reino Unido, na Itália, a gente faz parte de uma organização internacional, sempre ao dialogar com uma agência local desses países, eu vou perguntar quem é o DMC dele e vou pedir para ele, então, eu vou falar do meu roteiro, apresentar meus roteiros e vou pedir, então, que ele acione o DMC dele aqui no Brasil para comprar a minha experiência. E se por acaso ele não tem um DMC no Brasil, aí a gente vai trabalhar com uma tabela de preço e o preço que eu vou oferecer para ele vai ser o mesmo preço que o DMC vai oferecer, para a gente não ter essa concorrência de valores. Isso é muito importante, porque senão o meu DMC vai parar de me vender lá fora, porque está me vendo na feira, enfim. E isso é uma coisa tão básica, mas a gente vê isso acontecer tanto no Brasil, que eu já tive tanto problema com hotel, por exemplo, que daí eu vou vender um pacote, ou às vezes vendo só a experiência do hotel, e a gente tem alguns lodges que a gente trabalha aí na Amazônia de forma geral, e aí o cliente entra em contato direto e o hotel dá o desconto. E aí o cliente liga para mim e fala, eu vou fechar direto com o hotel, porque ele me deu desconto. E aí o que você faz? Se antes você vendia ele no pacote, e aí eu corto esse hotel. Parei, já parei de trabalhar. Então, é muito importante a gente, como empreendedor, tomar as nossas decisões estratégicas, quais vão ser os nossos canais. Não dá para querer trabalhar com todo mundo de qualquer jeito e simplesmente praticar a política do desconto aqui no cliente final, entendeu? Porque Verdade, muitas vezes o meu cliente... Você tem que ter o foco naquele público, senão você acaba não tendo nada. E atender bem, e entender que eu, a operadora, ou eu, a agência... né? Eu também sou o seu cliente, você também precisa me atender, né? Verdade. E me atender de uma forma bacana e não posso ficar... Posso fazer uma pergunta? Alessandra. Claro! Pode perguntar, Jéssica. Tudo bem? Eu estou vendo aí a sua explanação, muito importante. Eu já trabalhei em operadora de turismo por 10 anos também. E para quem trabalha aí com esse mercado, é importante, né, com toda a tua fala aí, ver que tem que se qualificar, tem que qualificar o destino, porque não é qualquer lugar que você vai levar um cara que gasta 6 mil reais, 10 mil reais num pacote. Né? Exatamente. E essa coisa também de conhecer as tarifas, tarifa net, e cumprir as parcerias, né, firmadas, porque eu trabalhei também, eu já tirei grandes hotéis de tarifário quando eu trabalhava, e o cara batia todo mês na minha porta, e eu digo, não entra, porque chegava o cliente lá, dava a tarifa, um desconto, ficava menor do que da agência, e a agência caía de cima da gente, né? Não então, é? Assim, é muito importante qualificar o destino. Você falou da questão que tinha um bom relacionamento com o Ministério do Turismo no governo passado, mas eu sou interlocutora, eu sou jornalista, tenho meu portal, mas eu sou interlocutora também do Programa de Regionalização do Turismo, que de 1 ano e meio para cá, com a entrada da nova coordenadora, Ana Carla Moura, deu um salto muito grande de qualidade, ainda não está no ideal, mas assim, ele está caminhando para o que ele foi escrito, né, foi proposto, e eu acho que vale a pena a gente conversar contigo, porque é o que a gente trabalha na ponta, né, com a comunidade. É fortalecer essa governança, que infelizmente as pessoas confundem governo com governança, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a governança, apesar de o público ser importante também, mas ele tem que ter os 3 pilares, senão não é governança. É o público, o privado e o terceiro setor, né? A gente precisa lembrar que o governante, ele passa, mas a governança fica, né? Então, mas ele precisa caminhar junto, não é que ele vai excluir o governo, ele precisa, porque o governo tem que cumprir seu papel também, Lógico. Né? Cada um no seu papel. A governança para o privado, a gente aconselha para ele se apropriar, justamente por essa descontinuidade que há quando o agente público passa, vem outro, aí fica todo mundo esperando. Então, quando a governança é forte, né, o empresariado é forte, ele se apropria e ele consegue ultrapassar barreiras, ele consegue trazer esse governo para dentro da governança de forma compartilhada, que é o modelo ideal, né? Ideal, para todo exatamente. Mundo, que funciona, a gente sabe que funciona. Então, eu acho que os governos e próprio empresário também, que a gente sabe que tem muito empresário omisso, né, que não quer participar,
né? Não quero participar das políticas. E eu falo sempre, eu era uma pessoa também que eu não queria me envolver muito em política, mas hoje eu já penso o contrário. A gente tem que se envolver na política, não na politicagem. Porque quando a gente não se envolve na política, aquele mau político entra, toma o teu espaço, faz o que ele quer e você vai ser impactado da mesma forma, vai ter que engolir. Né? É verdade. Então, eu acho que esse pilar aí precisa... A gente tenta fazer isso na regionalização, ainda é um grande desafio para a gente, mas os interlocutores da regionalização são guerreiros, pessoas experientes que estão aí na luta, na ponta, sofrendo, carregando o piano, mas hoje a gente tem o Ministério, sim, junto com a gente, pelo menos nesse programa de regionalização, eu garanto a você que a gente está caminhando de uma forma muito bacana e esperamos chegar nessa excelência aí, né? Numa governança forte. Era só essa minha contribuição. Que ótimo saber, Alessandra. Obrigado pela tua fala, bom ouvir seu depoimento, saber Obrigada. Que ainda tem, né, algumas áreas, enfim, sim. Que as coisas estão andando, estão funcionando, Exato. Né? A Carol quer falar? Quer falar, Ana Carolina? Obrigada. Pode falar, Ana Carolina. Boa tarde a todos. Acho que vou ligar a câmera, né? Isso. Tem a câmera aí para a gente te ver. Bom, para me conhecer, né? A Mariane já falou um pouco daqui do meu trabalho no Estado e, primeiramente, eu quero agradecer a CETU por estar trazendo esse debate. É um debate que eu sempre quis que tivesse aqui no nosso Estado e muitas das vezes a gente não tinha. E aí eu agradeço muito a CETU e a Mariane também, né? A Mariane, como a Gabi, da Estação Gabiraba, é uma referência para mim, quando comecei nessa parte de turismo de base comunitária. Né? Então, agradecer. E tudo que a Mariane falou aí eu estava aqui caladinha, mas tipo assim, uma alegria de saber que a gente está começando a falar sobre isso hoje, assim, então me deixa muito feliz. E aí, trabalhando com o turismo de TBC, eu tenho uma operadora de turismo, que é a Vivenciar Turismo de Base Comunitária, e a gente trabalha em Cotijuba, e no Cumbu e Belém, e em Coraci também, e futuramente também vamos estar trabalhando no Marajó, junto com a Andréia, ela está aqui, a Andréia da SCAF Turismo, a gente vai estar fazendo um TBC lá também no Marajó. Gente, que notícia boa! Tô fechando. Por conta da pandemia, a gente teve que parar algumas coisas, mas ano que vem vai estar tudo certo. O que eu queria falar era sobre isso mesmo, assim, do turismo de base comunitário, ou voltando para a palestra, né, que é o turismo responsável, ele não visa só o ambiental, é muito importante, mas também visa o social e o econômico. E é o que eu sempre falava sobre isso, porque muita gente linka a sustentabilidade somente com o ambiental. E muita gente linka e usa o turismo responsável, o termo, né, turismo responsável e sustentável, como uma tendência ou tipo um segmento. Mas eu acredito que todos os setores do turismo têm que ser o turismo, prática responsável, sustentável. Isso. E é isso, a gente trabalha com pessoas, né, como a Mariane falou, e no Coraci eu sempre quis fazer a parte de Coraci, mas não só levar na orla para comprar e ver o produto final pronto, eu sempre quis levar as pessoas a conhecer as olarias e conhecer o Paracuri, que é um dos bairros periféricos assim, de Coraci. Muita gente tem medo de ir, mas é um bairro de muita gente, pessoas calorosas, que nos recebe muito bem. Então, a gente faz esse trabalho lá, na olaria, então a pessoa participa da vivência. E quando a Mariane falou sobre o almoço, é basicamente isso. Às vezes a gente pensa assim que turismo de base comunitária, um turismo de experiência é um bicho de 7 cabeças para você montar. Mas é você respeitar a comunidade, primeiramente, e fazer com que a pessoa se sinta bem, né? O turista tem aquela troca, né, de experiência, e é o simples. O simples que eu digo, a conversa, por exemplo, na olaria, a gente tem um almoço feito pela família do mestre, então a gente senta, almoça, tem a feijoada, e a gente tem ele faz todo um acolhimento, então é de 2 horas o almoço, 2, 3 horas mais ou menos,
E depois que a gente vai conhecer a olaria, depois que ele vai mostrar como fazer a peça. Então, é muito bacana. O pessoal sai de lá, não quer ir embora. Da última vivência que eu tive lá, o pessoal estava descalço já estava no meio da olaria, se sentindo o próprio oleiro. E foi muito bacana. Então, a gente vê essas coisas e pensa que a gente não, que é difícil montar, né? Lógico que a gente tem todo um planejamento. Para eu fazer na olaria foi quase 1 ano de planejamento para eu estar fazendo a primeira vivência na olaria. Então, é isso. Então, a gente trabalha com pessoas, né? Para pessoas. E fazer essa troca, né? De experiência. Também no MIB, eu tenho sou ativa muito lá no MIB. Hoje em dia, a gente já tem vários trabalhos no MIB. A gente está criando rotas. Parou tudo por conta da pandemia. E é isso, então eu queria falar, mas acrescentar também do coletivo Muda, que é um coletivo que quando tem essas iniciativas, eu fico muito feliz, porque é o que eu sempre, desde a faculdade, sou turismóloga, que eu não falei, né? Sou turismóloga e sou gestora ambiental e desenvolvimento sustentável, então isso é muito bacana de ver essas rodas de conversa. E o coletivo Muda como a Mariane falou, um coletivo de empreendedores que querem tornar a atividade sustentável, de atividade responsável. E é isso, eu fico feliz. E só para colocar esse adendo dentro e falar também que para todos aqui que estão, agências, hotelaria, todos nós podemos ser sustentável e podemos fazer um turismo de base comunitária, como a Mariane falou. Mesmo que você tenha aquele turismo já tradicional, né, você tem como implementar pelo menos um dia. Por exemplo, eu tenho um roteiro de um dia no Cumbu. Então, a gente vê toda a colheita do açaí, o processo da fabricação do chocolate, a gente entra no Furo da Paciência, vê os projetos sociais que já são feitos por outras pessoas na comunidade. Então, eu mostro o outro lado do Cumbu, não só aquela frente, que são os dos restaurantes, mas a gente entra na ilha mesmo. Então, a gente procura trabalhar com a comunidade, com as famílias. O restaurante que a gente vai é um restaurante familiar, que é o Bar do Boá, ele é morador da Ilha do Cumbu. Então, para a gente trabalhar tudo isso, a gente tem que planejar e também entrar na comunidade, conhecer a comunidade, falar das nossas ideias, mas também respeitar a delas, né? Fazer todo esse... aos poucos, não é impondo, não é falando vão fazer e acontecer. Então é isso, quem quiser falar comigo, estou aí nas mídias sociais, Vivenciar Turismo, e é isso. Então, eu fico muito feliz de ver a Mariane aqui, tá falando um pouco aí sobre essa... ficamos, né? Obrigado. Queria agradecer a Carol e dizer que, assim, acho que a fala dela traz muito... isso de que muitas vezes um empreendedor que já está no turismo há muito tempo e sabe, tudo isso é muito novo e eu não sei para onde começar, eu não sei como fazer, enfim, a gente não precisa saber fazer tudo sozinho, gente. Mas que eu falei, tá tudo no Google, enfim, mas assim, eu acho muito importante a gente reconhecer as pessoas que estão fazendo, né? Muitas vezes pessoas, olha, como a Carol, que é uma jovem, né, que desde que estuda, enfim, a gente já está em contato, né, Carol? E que tem feito esse trabalho, tem sonhado com isso para o Pará. Então, assim, ela é uma pessoa que está se especializando nisso, é uma pessoa que está aí, está super próxima, super acessível, e por que não estabelecer parcerias com ela, né? Assim como a gente tem feito. Né? Eu não vou conseguir operar... Imagina se eu, né, vou achar que em algum momento eu, Vivejar, vou conseguir operar o Brasil inteiro sozinha. Claro que não, eu tenho que achar outras Carols por aí, né? Pessoas, outras Gabis, outras pessoas que estão realmente comprometidas com os nossos valores e com as quais a gente possa estabelecer relações de confiança. Eu acho que esse é o caminho para empreender de forma mais responsável. A Simone do Hotel Maravilha falar. Eu sei que a gente já está terminando. Isso, é isso que eu ia falar. Augusto? Se tem alguém mais para falar, mas eu acho que tem a Simone. Quer falar aqui, pode falar, Simone. Cadê a Simone? Oi, alô, pode falar. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estou tentando abrir o vídeo aqui, acho que... Opa. Abriu. Boa tarde. Parabéns pelas informações.
Hoje foi o dia, foi bem enriquecedor de várias coisas, de vários temas, e é algo que a gente está aqui no Marajó. Eu sou a Simone e a gente faz uma parte. Desculpa, eu estou um pouco nervosa. Mas estamos em casa. Somos uma rede de amigas, mulheres empreendedoras do turismo. Eu, André Scaff, Fernanda, Projeto Mãos Caruanas com a Josi, fazendo a cerâmica marajoara, fazendo a mironga. E assim, nós nos unimos e falamos e nos apropriamos da nossa riqueza, né? E com isso, com a pandemia, veio até para nos enriquecer, porque a gente está agora, todo dia a gente está se reunindo, elaborando e planejando voltar de um jeito diferente. E hoje é com muita satisfação que ontem ligaram a nossa usina aqui no Hotel Marajó. A gente já tem energia limpa, 100% Olha que ótimo. limpo. E agora eu fui ali olhar, eu estou gerando mais do que consumindo. Olha, que orgulho! Então, assim, foi graças, eu agradeço muito a Setu por sempre estar compartilhando informações, nos ajudando aí nas feiras e buscando conhecimento. E quando eu voltei, eu fui à Bávia ano passado, fui Fast Tours, e nós voltamos fortalecida. Então, eu comecei uma obra aqui no Marajó, no Hotel Marajó, em novembro, e terminamos no dia 13 de março. Quando eu pensei que eu ia reinaugurar, nós fechamos. Dia 15 nós fechamos. Então, assim, a gente ainda está cheio de vontade de fazer coisa nova, porém, amarrado nessa situação da pandemia. E estamos estruturando também, porém a gente está fazendo planejamento todo, de fazer várias vivências, de compartilhar a nossa rotina marajoara e nos apropriar cada vez mais. Eu vou estar todas essas lives suas, já lhe adicionei, vou amanhã para o curso, entendeu? E a gente apropriar sobre isso, sobre essas informações, porque eu quero sim não ser um hotel sustentável no papel. Quero buscar essas informações e buscar as parcerias. A Carol, eu já troquei algumas mensagens e a Andréia está falando bastante com a Carol e quero também compartilhar com vocês. Estou à disposição, a rede está à disposição e te convida para vir vivenciar essa experiência no Marajó. E é isso. Muito obrigada, querida. Muito bom saber que vocês estão mulheres unidas aí, trabalhando juntas. Quero saber mais sobre isso, Mariana? Né? Pois é, Augusto. Foi difícil, né, Augusto? Falei demais. Foi. Gente, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para a Mariane ou para mim em relação ao debate de hoje? Emily. Oi, Emily, pode falar. Eu não vou aparecer, não, porque eu tô com o rosto aqui, tô em casa, não tô muito bem de rosto, não. Falar. Tudo bem, querida. Eu sei que tá o dia, você já tá cansadinha, né, porque já a live foi bastante comprida, mas eu queria deixar aqui o que eu tô passando hoje aqui na minha cidade. Eu sou gestora municipal de turismo, estou numa campanha política, e hoje mesmo pela manhã, pessoas ligadas ao prefeito me pediu para que tudo que eu fizesse colocasse o nome do prefeito, porque eu estava aparecendo mais do que o prefeito. Então, assim, me senti muito chateada, porque eu já venho trabalhando na gestão eu sou o 4º ano que trabalho na gestão, mas com turismo eu trabalho há 2 anos. Coloquei o município no mapa do turismo, constituí o Conselho Municipal de Turismo, faço parte de Polo Agreste, que é como se fosse uma instância, que vai ser formalizada. E no final, a gestão... Aí eu vi que você falou de um projeto que eu já entrei lá no Instagram, Mulheres em Rede. Isso. E me sinto... Eu faço parte de alguns projetos já ligados a turismo e tal, mas eu me sinto aqui muito só, sabe? Não tenho equipe, sou eu sozinha e a gestão não me compreende. E as pessoas aqui da gestão falaram para mim, Emily, você acha que se o outro gestor ganhar, você vai continuar? Eu digo, eu acredito que sim, porque eu sou técnica.
Eu não sou política. Então, eles querem que eu entre na onda da política para me colocar tudo em nome do prefeito, que o prefeito conseguiu. E eu, claro, quando eu consigo para a gestão, mas eu não preciso dizer que foi ele que fez isso e colocar ele lá em cima, entendeu? É muito chato. Eu estou passando uma situação, eu estou muito magoada, não sei o que eu faço da minha vida. E eu tenho um projeto muito lindo de turismo aqui, que a cidade nunca pensou sobre turismo, e agora estou despertando o olhar do município para o turismo, entende? Então, eu só queria fazer essa observação sobre coisas que acontecem aí, que você falou ainda agora. Gestores querem que a gente fale coisas que não existem. Gestores não, pessoas ligadas à gestão que não fazem nada. E quando você faz alguma coisa, você é atacada. Você é atacada, eu fui atacada agora esse final de semana por 5 secretários. Eu não sou secretária de turismo, a secretária é esporte e turismo. Então, o esporte engole o turismo, é uma coisa louca. E eu faço tripas corações, sou secretária de turismo, porque eu me considero uma secretária, porque o que eu faço é de uma secretaria. E eu desbravo aqui e as pessoas não me compreendem. Só para deixar o que eu estou passando, assim, eu entrei nessa live por acaso, que a Alessandra Lontra me convidou num grupo. E eu entrei, assim, me entendi demais o que você vem falando aí. Vou participar desse grupo aí, Mulheres em Rede, tá bom? Bacana. Isso, pronto. Eu acho, Emily, assim, que você é técnica da casa, você não tem que ficar intimidada com aquilo que o órgão ou o prefeito fala. Eu acho que você tem carta branca para colocar suas propostas, suas ideias, seus projetos para funcionar. Você, e como fortalecer técnica... a governança, né? Que é um pouco do que a gente falou hoje também, né? Que assim, se agora o município está despertando para o turismo, enfim, trazer a importância das pessoas se unirem em torno dessa governança e fortalecer a continuidade do trabalho que você vem fazendo, para independente de partido político que entra e sai, que a gente sabe que é o, né, o comum, assim, de novo, a gente sabe que é uma, né, uma dificuldade estar na ponta, imagino que seja super difícil isso que você está passando, mas precisa se juntar com outras pessoas, precisa estar junto com quem tem ideais e uma proposta similar à sua aí no seu município, né? E venha junto com a gente para Mulheres do Turismo, não fique sozinha, não. Verdade, e não fica intimidado também, não, né? Você tem Vamos que... ver. E venha para o nosso curso também de turismo responsável, amanhã, viu? isso. É amanhã. Haja curso. Obrigada, haja pessoal. curso, né, gente? Acho que é isso, então, né, Augusto? Conversamos bastante. Tem mais alguém que queira... eu deixei meu e-mail. Deixei meu e-mail aqui para quem quiser me escrever. Vou deixar aqui meu arroba, meus milhões de arrobas aqui também, para quem quiser seguir, acompanhar o nosso trabalho da Vivejar, experiências. Todos esses arrobas são do Instagram, tá, gente? Aí é só mandar mensagem lá que eu recebo tudo. Mulheres do Turismo em Rede, estamos juntas também. Respondam a pesquisa. Em breve a gente vai ter novidades. É isso. Esses são os meus milhões de arrobas e como falar comigo. E aí, todos estamos juntos, né? Queria agradecer aí a Setur pelo convite, a oportunidade. Eu quero também agradecer em nome da Setur pela sua disponibilidade para com a apresentação de hoje. Foi muito enriquecedora a sua experiência e eu acho que em outros momentos a gente vai poder se encontrar. Você já está convidada, intimada para participar ano que vem da nossa fita, né? Com certeza. Estarei aí com vocês. Com outras experiências, com outras agências, outras operadoras. E a casa está aberta. Obrigada, querido. Qualquer contribuição, qualquer ajuda, aqui em nível de Estado do Pará, está à disposição para com vocês. E obrigado também a aqueles que estão participaram da live. Obrigada a todos. E a gente vai se falando por aí, nas lives e em breve presencialmente, né? Obrigado. Grande abraço, gente. Obrigada. Obrigado, Mari. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.